Boa noite, Arlete, tudo bem? Gabi, boa noite. Vamos chegando, turma. Vamos para o nosso quinto episódio, né, da nossa maratona Resetflix. E hoje eu tô sozinha. A Carol tem um compromisso, mas ela vai estar aqui. Eu vou chamar ela. Então hoje ela vai estar lá em São Paulo e eu aqui. Mas a gente não deixou de fazer a live para vocês, tá bom? Então hoje o nosso tema é atração fatal. Mas antes de eu chamar a Carol, de a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria pedir uma coisa para vocês compartilharem a live, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, então compartilhem, né? Vamos semear coisas boas. Às vezes a pessoa estava precisando escutar, né? A live de hoje vai ser bom para a vida dela. Então eu recebo muito compartilhamento de lives de lojas. Então vou pedir para vocês compartilharem essa live também, tá? Que é um assunto bom, é uma coisa interessante que pode ajudar muita gente, tá? Então, e outra coisa que eu vou pedir para vocês, vamos interagir, né? A vantagem de se ter uma live é essa interação. Então a gente fala, vocês falam também, são trocas de experiências, então vamos também interagir mais. Fala aí o seu relato, o que você está achando da live, então vamos interagir, isso é muito gostoso e é bom para nós que estamos aqui passando conteúdo para vocês, essa interação também, tá bom? Então eu vou chamar a Carol para a gente começar, tá? Ai, não, antes de chamar a Carol, preciso falar com vocês, hoje eu tô nervosa. A nossa penúltima live, então eu vou ficar sábado e domingo na ansiedade aqui para chegar logo segunda-feira, que segunda-feira vai ser a nossa última live, gente. Então, assim, vai ser muito boa. E, ó, guardem, segunda-feira, olha só, vai ser dia 8/8, às 8h08. Olha esse, é número, ó, bom, hein? Porque vai dar bom. Então, assim, segunda-feira teremos e vai ter muita coisa boa, muita coisa gostosa, muito conhecimento para vocês. E isso me deixa muito feliz, passar o que eu sei para vocês, para que vocês levem isso para a vida, tá bom? Então agora eu vou chamar a Carol, Carolzita. Já chamei a Carol, daqui a pouco ela entra. Então o tema da live hoje é atração fatal. Ô Carol, boa noite! Olá, deixa eu ajeitar aqui um Tudo pouquinho. bem? Deixa eu aumentar o meu áudio aqui para eu te escutar. Aí. Tudo Então o bom, tema de hoje é pessoal? Boa atração fatal, noite. né, Estão me Carol? O ouvindo? que é atração fatal, né? Chega de mansinho ali, vai cativando, agravando, né? Agradando, até que uma hora já te dominou, né? Já era, né, Carol? Sua saúde Sim, já gente. arrebentou. E o que é isso? O que é esse negócio de atração fatal? Quem que faz isso? O glúten. Não é não, Carol? Sim, pessoal. E a gente vê muita gente falar, né? Se eu não comer pão, eu vou comer o quê? Né? As pessoas Carol, ficam tá bem baixo, tá desesperadas. baixo agora. Tá baixo. Para Aum- mim aqui tá Aumenta baixo o fone. também. Aham. Vocês estão Eu conseguindo ouvir ou aumentei só tá aqui. baixo para mim? Estão me ouvindo, pessoal? Que para mim também tá baixo o som, Fran. Mas eu tô Para ouvindo, mim mas então tá tá ruim. baixo. Mas para mim tá ruim. Eu não tô ouvindo a Carol direito. Será que eu falo aqui mais próximo, Fran? Melhorou? Não, mas o Du falou que tá bom. É que para mim aqui que não tá bom. Qualquer coisa eu vou É, chegando perto, tá? Para conseguir te escutar. certo. Deixa eu ver Então, uma coisa aqui. gente, o que que é esse glúten, né? O glúten é uma proteína que você encontra tanto em cevada, no centeio, no trigo, pode encontrar até na aveia. Só que o pior de todos, né, Carol, que tá longe aí, é o trigo, que é o mais consumido por todo mundo, né? E o glúten, ele tem duas proteínas, né? A gliadina, que é a pior, e a glicina. Então, assim, a gliadina, ela que é responsável
por toda a parte ruim que o glúten faz no nosso organismo, não é mesmo, Carol? Sim, e eu acho que é importante o pessoal entender também porque, né? Se a gente parar para pensar, 20, 30 anos atrás, não fazia tão mal. Então, o glúten, gente, o trigo em especial, é o alimento que mais sofreu interferência do homem nos últimos anos. Então, hoje em dia, ele tem 20 vezes mais glúten, tá? Que o trigo, gente, de Sim. 30 anos atrás, que os nossos avós consumiam. A Fran não tá me ouvindo, né, Fran? Então, eu estou contando um pouquinho da história aqui do glúten, né? Que ele é o alimento que mais sofreu interferência na alimentação, né? No cultivo, no plantio, e por isso que ele Isso. tem essa quantidade, entendeu? De glúten muito maior. E o que quando a gente era criança, gente, a gente não fazia cola na escola com o trigo? Então, é isso que acontece no nosso intestino. O trigo, gente, ele vira uma cola, porque ele tem essa quantidade grande aí de muito mais glúten. Melhorou, Fran? Melhorou, mas agora vocês estão me ouvindo? Tá me Estão ouvindo? ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo a Fran? Gente, eu tô com uma cara... Peguei hoje, tô aqui em São Paulo, uma cara de cansada, que Tá pegou cansada, estrada. tadinha. Mas não, mas tô animada, tô animada. Tá? É só a cara Isso mesmo aí. que não tá ajudando muito. Mas o importante é a nossa disposição, né? Sim, Tá ouvindo, é isso Fran? aí. Agora eu tô, agora eu tô. Eu vi que E o você falou de pessoal mutação. tá todo mundo ouvindo também? Tudo ok? Aí, Primeira vez Carol. que a gente faz separado. Aham. Então, pessoal, vou retomar um pouquinho, né? Então, o que que acontece? O trigo, gente, é o alimento que mais sofreu interferência do homem nos últimos... Obrigado, Mar. O trigo é o alimento que mais sofreu interferência do homem nos últimos 20, 30 anos. Então, ele tem 20 vezes mais glúten, né, do que o trigo Aham. lá Antigo, que dos os nossos nossos avós avós, consumiam. bisavós. E Exato. o que que Aham. acontece, gente? O nosso corpo tem dificuldade, gente, de quebrar esse glúten, que a Fran estava explicando aí para nós, né? E é bacana eles entenderem, Fran, a diferença, né, de alergia imediata e Sim, alergia aham. tardia. Então, o que que a gente fala, gente? Uma alergia imediata. A pessoa vai lá, come um camarão, ela tem que correr para o hospital porque ela é alérgica, entendeu? Porque ela corre o risco, ele começa a passar muito mal, né? E pode morrer, né? Pode Aham. fechar a glote. Então, esse tipo de alergia tem nome e sobrenome. A pessoa sabe que ela não pode comer porque ela vai passar mal. Já a Exatamente. alergia tardia, gente, a pessoa não percebe. Então, ela demora para É, aparecer os sintomas. E é isso que está acontecendo, é o que né? a gente vai Muita falar, né, gente. Carol? É isso que a Uhum. gente vai falar hoje. Por isso, gente, que as pessoas, entendeu? Ficam viciadas, tá? Por quê? O Porque quem glúten tem faz alergia isso. tardia, gente, ela não percebe, tá? Ela não, como demora para aparecer os sintomas, ela nunca associa que o que fez mal foi o pãozinho que ela Aham. comeu, E na né? verdade, a gente vai chegar a falar, né, Carol, do celíaco e do não celíaco. Mas Sim, que nem sim. só para adiantar, mas às vezes aquela dorzinha de cabeça que a pessoa tem constantemente, ela acha que tá tudo ok, mas já é uma sensibilidade ao glúten, né? Sim, sim, com certeza. E daí, gente, o que que faz essa alergia tardia, né? E geralmente está relacionada à proteína. Então, mas hoje o assunto é o glúten, né? Glúten. Essa atração fatal. O que que ele faz? Ele faz muito mal, mas ele se liga, gente, essas partículas mal digeridas do glúten, eles fazem o papel dos receptores cerebrais. Lembra que a gente falou ontem? Então, eles ocupam o lugar de receptores cerebrais, entendeu? E daí os neurotransmissores, lembra que vão entrar lá pela portinha dentro das nossas células? O que que acontece? Dá uma sensação, entendeu? De prazer, de alívio, só É que o isso é vício. imediato. Uhum. Depois vem
entendeu? Vem a depressão, É. vem a Aham. fadiga, É vem bem isso. todos os problemas. Então, por isso que a É. gente fala, essa atração fatal é Fatal. justamente por conta dessa situação. A princípio, causa o quê? Uma sensação de bem-estar. Mas o depois, gente, é muito pior e vem todas as Exato. consequências que eu com a Fran vamos estar passando aqui para É. vocês. Por E o isso que as glúten, gente. pessoas chegam. Pode falar, Fran. Pode falar, Já Carol. falei. Não, pode falar, que hoje vai estar assim. É uma quarta vai. Porque o que que acontece? Pode ver que as pessoas chegam no final do dia, né? Depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, eles acham, mereço comer, né, uma pizza, mereço um lanche, vou comer um pão. Porque, gente, as pessoas ficam viciadas, tá? Viciadas porque, a princípio, causa esse bem-estar, mas tem todas as consequências Exato. posteriores. E para o intestino, gente, o glúten é o pior de todos, tá? Então, o glúten, ele gera uma inflamação muito grande. Então, quando né, ninguém consegue digerir o glúten, né? Como a Carol falou que ninguém, porque ele é uma molécula muito grande, então a gente não consegue digerir, como se fosse um novelho, então isso vai inflamando. E quando ele chega lá no nosso intestino, ele libera azulina, que ela é uma substância que vai fazer o quê? Então a gente tem a junção, a gente já falou sobre isso, né? Sobre o intestino, lá no primeiro episódio. O intestino ele tem que estar assim, ó, tudo bem apertadinho, essa junção, e a azulina vai fazendo o quê? Vai abrindo, deixando cada vez mais solta, fazendo que toxinas, partículas que não deveriam passar do intestino para a nossa corrente sanguínea, passem e aí vai para o corpo inteiro. Então, aumenta esse processo inflamatório, aumenta as toxinas, então tudo isso atrapalha. E o glúten, quando a gente chega numa certa idade, né, a gente já tem dificuldade de produção de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, que geralmente é por volta dos 30 anos, então acaba piorando ainda mais essa sensibilidade. Então, por isso que, não sei se você já percebeu, mas a partir dos 30 anos você começa ali a ter as alergias, que você nem tinha e começa a desenvolver, porque já prejudicou a sua parte, né, do trato gastrointestinal, já está mais afetadinho. Então, o glúten acaba piorando ainda mais, tá? Então, é o pior alimento para o intestino, gente. Ele inflama, assim, tremendamente. E essa inflamação é que vai desencadeando as doenças autoimunes, o câncer, né? Acaba agravando para crianças com autistas, o TDAH. Então, assim, até Parkinson e Alzheimer, eu estava lendo pesquisa sobre isso. Então, assim, é sério isso, né? Não é para brincadeira. Não é uma coisa que, tá na moda, né? Uma dietinha da moda, ficar sem glúten. Não, gente. Realmente isso é sério. Eu vou até mostrar um negócio aqui para vocês. Eu não vou mostrar, não tô me gabando não, tá? Só para vocês entenderem. Tudo isso aqui é sobre o glúten, tá? São livros que eu tenho, que eu já li, fora os que estão no escritório. Então, assim, o que a gente tá falando aqui para vocês tem embasamento, tá? Não estamos falando porque tá na moda tirar o glúten, é porque realmente ele faz mal para sua vida, tá? E o glúten, ele fica na nossa corrente sanguínea 90 dias. Então não adianta, não, eu como de vez em quando, ele ainda vai estar aí, ele vai estar te inflamando, te intoxicando. Então a gente precisa ter essa noção e ver o que realmente você quer para sua vida, não é mesmo, Carol? Sim, e a gente precisa entender, gente, o porquê, né, que ele foi tão modificado, né? Então, como eu falei para vocês, é o alimento que mais sofreu interferência do homem, né, na sua composição, para que ele, né, tenha uma boa produção. Então, assim, se a gente for parar 30 anos atrás, a produção trigo, né, era baixinho, era alto, na verdade, não era baixinho, era alto. E quando dava um vento forte, uma tempestade, se perdia toda a produção. Então, foi modificado para ter uma produção maior. Então, hoje em dia, nós temos o trigo anão. Tá? Então, Tem se a mais gente de for ver, 500 vezes, ele né? é baixinho.
tá? Então, Uhum. por conta dessas modificações, para ter uma produção maior, né? Ele foi mudado e isso alterou, entendeu? A sua quantidade de glúten. E esse excesso, o glúten é uma proteína, e esse excesso, entendeu? Dificulta a digestão, a absorção, principalmente a absorção dele no nosso intestino. E Exato. como a gente falou agora, né, formando essa cola. E por que, gente, que ele foi, como eu falei, a indústria alimentícia aumentou a produção, porque tudo, gente, né? É pensando nisso. Olha, gente, o Exato. quanto a indústria da panificação, gente, é gigantesca, né? Então as pessoas vivem, né, à base de pão, de bolacha, né? Exato. Tudo, gente. Se a gente para pensar assim, quando a gente vai avaliar a alimentação das pessoas é a base, gente, de pão, de leite, né? De bolacha, de embutido. Então, por isso que a gente está adoecendo tanto, né, Fran? É, e para que, né, não sei, a gente não falou ainda para que o glúten serve, né, Carol? Ele Uhum. deixa o alimento mais macio, mais agradável ao paladar, né? Então, assim, a massa, pode ver que ela fica mais elástica. Então, esse é o papel do glúten, né? Só que, como a Carol falou, ele forma uma cola. Imagina isso lá na parede do seu intestino, né? Não absorve nutrientes. Então, aquela pessoa que vive com anemia, então é interessante, às vezes, retirar por um tempo o glúten. E aí eu escuto bastante isso, Carol, não sei se você escuta. Ai, fiquei sem glúten por um tempo e depois que eu voltei, eu desenvolvi alergia. Gente, você ficou um tempo sem comer o glúten. Seu corpo ficou limpo, desinflamou. Claro que a hora que você comer, você vai sentir, porque não vai estar tão inflamado. Então, qualquer coisinha você vai sentir. Então, você já tinha e você nem percebia isso. E aí foi só retirar e você retomar, você percebeu. Então, assim, não tem isso, não. Ai, não existe, pelo amor de Deus. É porque você já tinha e o seu corpo inflamado demais, não percebia. E aí come um pouquinho, já percebe. Não é mesmo? Sim, com certeza. E, gente, é muito rápido, né? Quando a gente retira é, essa percepção, entendeu? Do quanto melhora a nossa saúde, é muito rápida, tá? É muito, muito, muito rápida. Então, por isso, né, que no Reset o pessoal assim fica realmente encantado, gente. Porque é muito claro, né? A gente vê assim, o Sim. resultado vem muito rápido. Façam um teste, gente. Fiquem uma semana sem ingerir glúten, mas olhem em tudo, porque tem glúten até no chiclete, tá? Em tudo tem glúten. Então, tirem para vocês verem como é que melhora muita coisa. E aí, né, a gente escuta também, ai, mas o glúten engorda? E aí, Carol? Ele não Então, o que inflama, que gente? vocês acham, gente? Vamos parar, vamos pensar, né? Tudo que o nosso corpo não digere, não absorve, gente, vai virar toxina. Então, se o nosso corpo tem dificuldade, gente, de quebrar esse glúten, o que que vai acontecer? Ele vai virar toxina, e toxina vira inflamação. E o que que é, gente, a tal da celulite, né? É gordura inflamada, né? Então, gente, tudo que termina em it são inflamações. Então, é isso, gente, que o glúten acaba fazendo. Renite, sinusite, otite, celulite, Exatamente. dermatite, Aham. tá? Todas as ites. Então, gente, ele engorda sim, tá? Sim. Então a gente sabe que com certeza, entendeu? Vai desestabilizar, desequilibrar todo o nosso metabolismo. Então, Sim. gente, vamos pensar no colar de pérolas, né? Então, quando a gente consome uma proteína, né? Vamos imaginar um colar de pérolas. O que que o intestino tem que fazer? Ele tem que quebrar, né? Separar todas essas pérolas, né? Para que elas consigam ser absorvidas. O glúten, o nosso organismo tem muita dificuldade, né, de digerir o trigo por conta, entendeu, desse glúten em excesso, entendeu, que acaba fazendo muito mal. Mas como eu falei, por que que o tema é atração fatal? Porque ele causa uma alergia tardia. A gente não percebe, não é aquele alimento que comeu fez Uhum. mal, É entendeu? Então, silencioso. assim, é silencioso, gente. A gente chama de, até é chamado de alergia tardia, ou alergia silenciosa. E o que que ele faz? É uma alergia tardia que vai fazendo com que o nosso corpo libere histamina devagarzinho.
A histamina, todo mundo sabe. Quando a gente tem uma reação alérgica, a gente tem que tomar, né, histamina para melhorar. Então, nosso corpo libera. E histamina, gente, é relaxante cerebral, tá? Então, relaxa. Só que, né, a É pessoa tudo fica de dependente, bom. ela quer cada vez mais comer aquilo. Por isso que é um círculo vicioso como o açúcar, tá? Então, E aí a enquanto gente a vê, gente não rompe, a é, gente fica não dentro vai dessa ter fim. tração aí Aham. fatal, né? Não É, consigo e ficar aí, sem glúten. e aí a gente escuta também, eu como pão integral. Deem uma Uhum. olhada, né, lá nos ingredientes do pão integral. Então, o que que ele tem? Mais glúten ainda. Então, você está ingerindo mais glúten. Então, antes você comer o pão normal do que o integral que ele foi. Ali já tem o glúten da farinha de trigo. E ainda mais glúten. Então, acaba piorando ainda mais. Com E certeza. E aí, outra coisa, gente, a gente fala muito do pão, né, Fran? Mas a gente vê as pessoas hoje em dia comendo macarrão quase todos os dias, de sim, almoço e de aham, jantar, né? Então, gente, é pão de manhã, macarrão no almoço, é, pão à tarde, macarrão ou lanche ou pizza no jantar. Então, gente, alimentação baseada, né, gente, em glúten. sim. Então, a gente tem que rever tudo isso. Daí por isso que tantos problemas, né? Tantos problemas, tantas doenças autoimunes, tantos problemas, né? Ontem a gente falou muito sobre, né, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, a síndrome do pânico, né? A Fran, no início aí da live, falou sobre a questão do autismo, do TDAH, né? Então, de hiperatividade. Por que a gente tem tudo isso agora e antes não tinha? O que aconteceu? A Aham. gente tem que refletir. Então, a gente achar que não tem nada a ver, que é modinha, né? Mas por que apareceu todos esses problemas? Entendeu? A gente Tem não um tem que porquê. analisar. Uhum. Tem alguma coisa de errado acontecendo e as pesquisas estão aí para mostrar que gente, entendeu? Estamos investigando, né? E tem muita coisa saindo e comprovando, né? Sim. Isso, essa questão do Não, glúten, tá né, na muito nossa mais fácil, alimentação. né, agora, né, Carol, você buscar isso, esse conhecimento. Hoje em dia se fala muito mais. Então, assim, se você quer conhecer, né, vai atrás, tem muita coisa boa na internet, como não, tem que saber filtrar também. E, Uhum, gente, vamos compartilhar essa live, né? Eu já falei no começo, manda aí para alguém que acha que precisa escutar, e vamos interagir. Alguém aqui que está uhum. aqui com a gente já retirou glúten? Ou não, como é que é aí? Ou tem alguma das ites, como a Carol mencionou aqui, tentem tirar uma semana para vocês terem noção. E Gente, aquela aí? barriga, o que tem a maioria no consultório, né? A pessoa reclama do abdômen. Nossa, eu tenho esse abdômen Distendido. estufado, né? O que acontece? As pessoas acabam se incomodando demais, porque às vezes tem um peso bom. Então, gente, retira o glúten para ver se não melhora. Uhum, faz o teste, depois vem falar com a gente, né, Carol? Com E daí, certeza. gente, existem, vocês conhecem, né? Acho que já ouviram falar bastante sobre a doença celíaca, que é a forma mais grave da sensibilidade ao glúten, né? Da intolerância ao glúten. Então, isso é sério, né? O organismo não consegue digerir o glúten e acaba atacando o glúten e também o corpo, né? O intestino ali. E aí a pessoa pode acabar morrendo. Então é o tipo de pessoa que não pode nem, se uma pessoa vai e come o pão, dá um beijo, essa pessoa não pode, dependendo do grau dessa, né, desse celíaco. Então, assim, esse tem que tomar muito cuidado, até talher, né, Carol, tem que ser separadinho, não pode nem ter Sim. contaminação cruzada, porque às vezes a gente, a aveia, ela tem um pouco do Ela é glúten por essa contaminação. contaminação cruzada, né, por passar na mesma esteira ali. Então, o celíaco não pode. Então, o quadro, né, que ele tem dos sintomas é muito mais exacerbados, né, muito alto. E aí existem as pessoas que é, dão negativo ali para o teste de sensibilidade ao glúten, né, de celíaco, mas ele tem uma sensibilidade ao glúten, né, uma intolerância a esse glúten. Então, que ele percebe que às vezes ingere e acaba fazendo mal, né? Aquela pessoa que retira e a hora que volta consegue perceber. Então, aquela dor de cabeça, uma enxaqueca,
acne, que mais, Carol, de sintomas? O abdômen distendido, diarreia, Sim. constipação, Gente, a rinite, sinusite. enxaqueca, a pessoa não consegue melhorar da enxaqueca, tá? Então, assim, isso também é uma coisa que acaba atrapalhando o sono, tá? Entendeu? Uhum. A dificuldade, né, para dormir, a própria insônia, Falta de a concentração. dermatite, né, as alergias de Exato. pele em geral, tá? Então, gente, a gente tem que começar a observar, como eu falei, parar de achar que é normal, entendeu? A gente tá com problema na pele, no pé, né? Às vezes dá muito problema, como eu falo bem assim, Exato. de Fungo. micose. E assim, alguém aqui perguntou, tá para Hum, cima, ou se no arroz tem glúten, a Rosemara. Então, boa pergunta, gente. Aonde que tem glúten, legal. né? Trigo, centeio, cevada e aveia. Mas a aveia, gente, é por conta de contaminação, porque ela é Exato. processada junto com o trigo. Então, como a Fran colocou, é uma contaminação, não que tenha glúten. Porque Exato. assim, todo alimento só pode aparecer que não contém glúten, porque não pode ser produzido no mesmo lugar, entendeu? Ser manipulado Uhum. junto com trigo. E Tá? Então aí a gente entra, só porque se o pode. celíaco come, ele vai passar mal, isso é grave. O Então, celíaco quem não tem pode essa nada, nenhuma sensibilidade, proteína. a sensibilidade ao glúten, daí pode. É que nem eu tenho sensibilidade ao glúten, mas a aveia não me faz mal, né? Uhum. Agora, uma pessoa celíaca já não pode. Então, tem isso também. É E engraçado, ela, né? Essa pergunta foi boa mesmo, porque às vezes, antes de conhecer mais o glúten, eu achava que o arroz A tinha glúten, né? Rosimara perguntou. A Porque é Rosimara parecido. perguntou se o arroz tem glúten. Não, gente, o arroz não contém glúten. Pode ver japonês lá no Japão, gente, eles comem arroz no café da manhã, né? Eles comem que é os bolinhos de arroz, né? O mandio. Eles comem bolinho de arroz, o moti, né? Que é uma massa feita com arroz. Então lá eles não praticamente não usam o glúten. E como que os japoneses são? Hum, Hein? Fora os lutadores lá de sumô, magrinho. né? Mas os outros, como que os japoneses, gente, lá o índice de sobrepeso e obesidade é baixíssimo. Eles não Também com fazem quase alimentação consumo. riquíssima, peixe. Eles usam arroz, né? Muito bolinho de arroz, consome muito arroz, muito peixe, muita verdura, muito legumes, né? Então, trigo é muito baixo o consumo lá, não tem esse hábito de macarrão, né? De pão. Então, gente, e em compensação, gente, nos Estados Unidos, né? Como que a gente vê, né? Que tem cadeira de roda, né? Porque as pessoas têm obesidade mórbida, né? Aham. Que tem dificuldade para caminhar. E a gente vê que a Então, alimentação, né, é baseada em fast é, food, né? e é o que a gente falou ontem, né, Carol? Que a gente é o que a gente come. Não tem como Sim. fugir disso. Ah, o Eduardo falando aqui. Hoje vai ser liberado o quiz, gente. Então, o Eduardo vai liberar o quiz. O que é esse quiz? Lá na página do Resetflix, depois o Eduardo vai colocar aqui o link. Vai ter 10 perguntas relacionadas às lives. Então, aqueles que acertarem de 7 a 10 vão concorrer a um reset, que a gente vai ser na segunda-feira, tá bom? Daí na segunda-feira a gente explica melhor, mas então hoje vai ser liberado. Então, as aulas que vocês não assistiram, assistam que tá lá no Reset Flix, tá bom? Até Aproveita, domingo. gente. Aproveitem. O material tá muito bacana. As lives ficaram bem interessantes, tá? Nós tivemos todo o cuidado para não ficar repetitivo. Aham. Então, não está repetitivo, aquela coisa que tá falando a mesma coisa todos os dias, tá? Tem Não. relação, uma live tem relação com a outra, um tema está relacionado ao outro, tá? Para que vocês Isso não tem entendam como, né? o todo. Então, gente, assistam, encaminhem, tá? Para os familiares aí, para os amigos, né? Como a Fran falou no início, vamos fazer essa corrente do bem, né? E começar dar o primeiro passo aí para cuidar Sim. da Da alimentação, saúde. tá? É. E hoje é o Dia Nacional da Saúde, Carol. Vocês sabiam Olha! disso? Olha só, e falando do glúten. Então, Nossa, que precisamos bacana. cuidar da saúde, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. O que eu quero para minha vida? Porque o que manda não é a sua genética, é o seu estilo de vida, né? É a Gente, sua muito bem alimentação, é o lembrado. seu Você sedentarismo.
sabe, a 70%, gente, é a interferência, entendeu? Em relação à nossa saúde é externa, só 30% que tem a genética que influencia, tá? Então, 70% está nas nossas mãos, certo? Então Então, não é assim, a gente desculpa, né, consegue. Carol? Ai, eu tenho diabetes porque minha mãe tinha. Não, gente. Não é desculpa. Não é, gente. Como eu falei, 70% está relacionado aos nossos hábitos de vida. Falamos bastante a semana toda sobre hábitos de vida, tá? Então é isso que vai interferir, tá? Em tudo, e desde a gestação, tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Porque eu sou baixinha, né? Tenho 1,56. O meu marido também. Davi tem 1,68. E o Pedro, gente, como a gente cuidou muito bem, né? Da alimentação, o Pedro tem 1,76, Olha tá? lá, Então tá aí mostrando a tá diferença, vendo? gente, que você investir numa alimentação de qualidade, né, em hábitos saudáveis, faz toda a Verdade. diferença, tá? Faz. E pensem Né? e as gestantes também, né, Carol? Então pense que Sim, tudo que você está ingerindo está passando para o seu neném, para o seu filho. E o glúten tá aí, ó, também. Então, assim, mães que têm sensibilidade ao glúten têm mais chances de desenvolver, né, da criança ali desenvolver um autismo, né, um TDAH. Então, olhe como isso é sério. Por que que aumentou tanto, né, Carol, os casos de autista, sim. de porque é alimentação, gente. Então, a gente precisa ter Dificuldade mais no consciência. aprendizado. E daí, gente, não Aham, precisa nem ser a gente pensar, entendeu, num diagnóstico, mas a própria dificuldade no aprendizado está relacionado, gente, à nutrição, tá? Então, a uhum, gente tem que se preocupar, sim, tem que repensar como está a alimentação na nossa casa, entendeu? O que que a gente consome aí no café da manhã, qual que é a nossa primeira refeição, né? Muita gente aí já começa o dia, gente, cheio de, né, café cheio de açúcar café, e aham. pão, E o pão com com margarina. margarina, isso que eu Não falo. é nem manteiga, é margarina, né? Que margarina deixa um pote de margarina em cima da mesa, nem formiga passa por Não, cima, de tá? tão ruim que Então a é. gente começa o dia como, gente? Olha o que que a gente oferece para o nosso corpo. Um monte de calorias vazias, entendeu? Que vão desencadear aí um monte de processo Só inflamatório, tá? inflama. Uhum. Engana as nossas células, porque como eu falei, que partículas que não são digeridas, elas acabam interferindo, entendeu? Nas nossas células. Lembra, a gente falou ontem sobre receptores, né? Cerebrais, ele acaba interferindo. Então, por isso, né, se interfere, gente, na função dos nossos neurotransmissores, é lógico que a gente vai ter um monte de problemas, gente, como depressão, Uhum. ansiedade, né? Então, vamos rever tudo isso. E segunda-feira, não percam, gente. Olha, que essa A maratona ficou última. muito bacana e segunda-feira a gente encerra, tá? Exatamente, não percam. Ficou muita coisa boa aqui. E quem não assistiu os outros dias, assistam. Eu e a Carol, a gente entregou, meu, muito mais, né, Carol, do que o Uhum. Reset. Assim, a gente se doou 100%, 1000% aí para vocês, porque nós queremos que vocês tenham essa consciência, né, de cuidar da sua saúde, de ter esse olhar, o que realmente me faz bem, o que não faz, né? E de vez em quando, tudo bem, mas o problema é que de vez em quando está sendo, todo final de semana está sendo de vez em quando, e não, né? O de vez em quando é assim, é uma, duas vezes no mês, e é aquilo que eu falei, o glúten fica 90 dias no seu corpo. Então, 90 dias você vai ficar aí passando mal, Olha, né? Nós queremos perguntaram, ajudar vocês. Oi. então, ó, perguntaram ali, posso comer um pão com filé de frango? Tira o pão, tá? O que que você pode Põe o comer? ovo. Pode ser, como eu falei, pode até ser o filé de frango, mas coma com uma mandioca, né? Com uma mandioca cozida, tá? Para não falar batata doce, porque todo mundo fala, nossa, só falo de Aham. batata doce. Mas pode ser um inhame cozido, pode ser uma batata Faz doce uma cozida. coxinha, né, com a mandioca e o frango, Fica uma né? delícia, gente, no air Coloca para fryer. assar. Aham. Ou Gente, no então assim, forno, também no é que a forninho. gente tá. Cuscuz, né? Nossa, Cuscuz cuscuz é com uma delícia. Aham. ovo, tá? Tem muitas Omelete, opções. crepioca. Nossa, Tem até gente, como eu falei, pãozinho vem sem glúten aprender que com você a faz gente no rapidinho. Reset, né? É, no Olha, Reset tem frango muita receita.
com o Eduardo fizeram um e-book maravilhoso, gente, aí de preparações sem glúten, tá? Como eu falei, gente, hoje em dia tem muita opção. Muita, 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 muita. É que a gente foi o quê, gente? É uma cultura, né? A cultura do pão, a cultura da bolacha, É, tudo isso, gente, não foi à toa, tá? Isso foi para quê? As indústrias alimentícias embutiram isso na cabeça da gente, entendeu? Fizeram a gente ficar é. viciado nisso, porque a gente sabe, né, que tem todo um interesse por trás, né? Então, como eu falei, a gente pode comer mandioca cozida, batata doce cozida, assada, a gente pode comer cuscuz, a gente pode comer, por exemplo, assim, uma aveia, fruta com aveia, a gente pode comer um Olha quanta abacate, coisa. entendeu? Se a gente, quem treina aí, né, um abacate com whey protein de boa qualidade, tem whey protein até vegano hoje em dia, que não tem lactose. Então, Uhum. nossa, gente, dá para Tem fazer muita muita opção, coisa. Muita mas a gente opção. ensina tudo isso. Ó, que a Rosimara falou, eu mudei meu estilo de vida e estou animada. Isso aí, Rosimara, continue firme, porque é tão gostoso se sentir bem, né? É uma Com delícia a certeza. gente não ter dor nenhuma, é maravilhoso. O Eduardo avisou aqui que o quiz já está liberado, hein, gente? Então vamos lá Olha, responder e olha, para e vou falar. ser sorteado. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que as pessoas nem falam, nossa, mas eu não aguento comer ovo todo dia, eu não aguento ficar Gente, eu comendo amo batata ovo. doce. Gente, você vê alguém falar que está enjoada de comer pão? Por quê, gente? Para você ver como ele vicia. A gente não vê ninguém falar que está enjoado de comer pão. Por quê? Porque ele vicia pra caramba. Então, toda vez que a gente se torna dependente de um alimento, gente, é porque aquilo não faz bem pra gente. Tá? Exato. Então, não esqueçam, a gente gostar de um alimento é uma coisa. A gente ser dependente, eu não fico sem um doce depois do almoço. Ah, eu não consigo ficar sem um pão. Olha, peguei aqui do meu sobrinho, agora que eu vi que eu tô com isso aqui na mão. Então, a gente vicia de uma tal forma e não percebe o quanto aquilo está fazendo mal, gente. Então, assim, gostar é uma coisa, ser dependente, eu não consigo ficar É. sem pão, tem alguma coisa errada. Alergia Aham. tardia. Alergia tardia. Nossa, eu amava um pão, eu era viciada no pãozinho francês. Tinha que comer de manhã, à tarde, assim, se deixasse eu comia 3. E Uhum. aí, depois, né, que com a pandemia eu fui vendo que não era legal para mim, e aí já 2 anos sem, vivo sem, tranquila sem o pão e aprendi muito a gostar do ovo. E o que que eu percebo? Que o ovo, eu passo a manhã inteira satisfeita. Uhum. Né? Não tenho fome, ele sustenta muito mais do que quando era com o pão ali, que chegava um horário eu já estava morrendo de fome. Então, E porque eu vou é contar o que vazio, né? acontecia comigo, gente. Eu passava mal de manhã, de fraqueza, de tremedeira, visão turva, porque, gente, eu tinha queda de glicemia. Porque daí o que Ah, acontece? Você come o pão, sobe a glicemia aham, lá em aham, foi cima, bom ter daí o falado. pâncreas tem que jogar um monte de insulina, despenca. Daí dava 10 horas da manhã, eu tava passando mal, querendo desmaiar. Sabe aquela sensação de visão turva, tremedeira? Agora com o ovo acontece isso? Não. É, Não acontece, porque, gente, uma curva glicêmica, né, ideal, sem aqueles altos e baixos, né? Então, gente, e consegue aqui eu manter. escuto muitas pessoas falarem, nossa, eu não posso ficar sem açúcar que eu passo mal. Gente, inclua, né, uma proteína de boa qualidade para ver se isso não melhora. Mas eu acho que é Exatamente. isso, né, Fran? O Du avisou aqui então que o quiz vai ficar até o domingo às 6 horas da tarde. E aí, para quem ficou com dúvida, assistam de novo as lives para conseguir responder, porque, gente, vai concorrer a um reset. E eu vou falar um negócio para Olha, vocês. O não reset, percam, esse pessoal. reset tem coisa nova, né, Carol? Tem coisa Com muito boa certeza. que veio para agregar ainda mais, mas assim, outro dia a gente conversa sobre isso, né? Então lembre, gente, que o glúten é o pior alimento para o nosso intestino. Ninguém consegue digerir ele, tá? Ele inflama demais. Então, façam o teste, fiquem uma semana sem o glúten para vocês verem a diferença que vai fazer na vida de vocês. Carol, a Arlete perguntou, doce nunca mais? Não, Arlete, não é assim. O problema é que a gente, né,
no nosso dia a dia? Ah, o cafezinho com açúcar. Aí no almoço, um suquinho com açúcar. À tarde, outro cafezinho com açúcar. A hora que você vai ver, é muito açúcar. Então, não. Agora, assim, ai, fiquei a semana inteira, consegui tomar meu cafezinho lá sem açúcar. Fiquei com vontade de comer um bolinho. Você vai comer um pedacinho, né, Carol? É equilíbrio, Isso, né? E hoje em isso. dia tem receitas, e até no Reset a gente ensina. Tem bolo de banana, que não vai glúten, não vai açúcar. E assim, nossa senhora, é delicioso. Mas Gente, busque na o minha, equilíbrio. sim, na minha casa, a gente vai 1 quilo de açúcar demerara, dá para 2 meses. Um Meu, quilo aqui de em açúcar casa, demerara dura 2 meses, porque, gente, é aqui. para fazer um bolo, entendeu? E esse bolo, gente, é um bolo saudável, um bolo de milho. Eu Uhum. adoro bolo de milho, bolo de mandioca, bolo de fubá, entendeu? E, como eu falei, usa um açúcar demerara com uma quantidade reduzida, não precisa colocar uma xícara, usa meia xícara. Aham, Então a exatamente. gente consegue, gente, não precisa tirar o açúcar, mas a gente precisa reduzir ao máximo e É, deixar a gente para quê? Para dia de festa. Daí numa festa, gente, é lógico que você tá num aniversário, né? Vai comer um docinho, mas não tem sim. porquê, gente, todo dia, todo dia. Então, assim, a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? Né? O equilíbrio aí que é fundamental. Dos ovos, né? Quantos ovos por dia, né? Então, gente, tudo depende muito, entendeu? Do peso da pessoa, né? Do se pratica atividade física ou não. Tem uma série de fatores que influenciam. Mas vamos colocar aí de 4 a 6 ovos por dia, tá? Mas como eu falei, a gente precisa avaliar caso por caso. Mas vamos colocar uma média aí de 4 a 6. Quando eu me formei, podia comer 3 ovos por semana. Então, Tinha depois a isso, gente né, do ovo ser ruim. É tinha. Eu tudo a sou indústria, formada, gente. é a Eu me formei indústria, há né? 20 anos atrás. Então, o ovo foi colocado como vilão pela indústria alimentícia, porque não queria que as pessoas deixassem de comer pão e bolacha. Então, jogou a culpa no ovo. E daí, na minha época, lá, quando eu me formei, era 3 ovos por semana. Agora a gente pode comer, gente, sem medo. Três, Não, é quatro riquíssimo, ovos né? aí por É um super dia, alimento. tá? E dependendo, como eu falei, você faz atividade física, né? Pode consumir até mais. Daí a gente tem que ver a individualidade mesmo. Gente, então, Mais, ó, no mais Dia alguma Nacional da coisa? Saúde, vamos cuidar da saúde, vamos reduzir aí, se não consegue tirar, vamos reduzir os piores alimentos, né? O campeão ali é o glúten, mas a gente tem também o açúcar e o leite, né, Carol? Então, Uhum. vamos cuidar. E eu vou passar o final de semana com saudade de vocês, que acostumei a semana inteira, né, Carol? Com É? vocês, a gente entregando esse conteúdo para vocês terem essa consciência a mais, né, da saúde. Mas segunda-feira estaremos de volta, dia 8 do Sim. 8 às 8h08, ó, cabalístico. Ó, Então vocês infinito. não Coloca o percam. 8, deitar. Deita o É, 8, aham, deita o infinito. 8, que a gente tem o símbolo do infinito. E olha, gente, eu acho que isso aí é alguma mensagem. 8 do 8 às É, 8. exato. E aí vai ser a live final, o episódio final. Deixa eu ver aqui o tema. Um sonho de liberdade. Uau, O que que é uau. essa liberdade aí? Então, Vamos ver, gente. segunda-feira. Adorei. Então é Então isso, é né, Fran? isso, né? Vamos Gente, encerrar que já seguramos muito povo. Gente, muito obrigada. Obrigadão, Carol, mesmo beijo. aí em São Eu que Paulo. agradeço, Não deu deixou tudo de fazer a live. certo. Todos Deu. estamos longe, mas muito perto, com o mesmo objetivo, né? Isso Olha, mesmo. arroz, 4 ovos cozidos e tomate. Não, tá joia. Mas pode colocar aí uma folhinha, tá? Sempre vamos procurar colocar uma verdura. Mas tá ótimo, tá Olha excelente. lá. Melhor do que comer Então, pão. gente, exatamente. Melhor Muito comer pizza. melhor. Então, ó, segunda-feira eu quero que vocês falem pra gente, hein? Se ficaram sem comer o glúten aí. Então, esse final de semana, vamos, tá bom? Pro pessoal, o Pri, que acabou de entrar agora, estamos finalizando, mas essa live vai ficar salva lá no site do Resetflix. Então, assistam as lives anteriores, compartilhem, gente, mandem, né, para quem você acha. Vamos fazer essa corrente do bem para que levem esse conhecimento para mais pessoas terem consciência de cuidar melhor da sua saúde, já que hoje é o Dia Nacional da Saúde, né?
E esperamos vocês na segunda-feira. E não esqueçam do quiz. Vão lá responder o quiz, porque, gente, Sim. vai sortear um Participe. reset. Olha, esse reset vai estar bom demais. E tem novidade pro reset. Estamos Então, cada não vez mais perca. afinados aí, pessoal. Cada vez mais afinados. A gente está melhorando cada vez mais. Então é isso, Coisa gente. boa. Gente, beijão. Fiquem com Beijo. Deus. Carol, bom final de semana. Tchau, Bom final de tchau. semana para vocês. E até segunda-feira. Beijão. Até segunda, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.